Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe você. Nós já nos conhecemos. Eu sou o Dr. Brum, sou teólogo, também sou advogado. E esse é o seu canal Igreja Sem Fronteiras. Nós queremos falar hoje sobre um tema muito interessante, muito profundo, que são os princípios para que você possa ter, ou para que todos nós possamos ter, um relacionamento com Deus. Então eu tenho aqui um material, um folheto, que eu formatei esse folheto, mandei imprimir, e hoje nós estamos distribuindo aqui na nossa região, aqui em Balneário Camboriú, Itajaí, também em Brusque. E o tema desse estudo, que foi um estudo que eu apanhei, inclusive do trabalho do grande evangelista Billy Graham, e o tema desse estudo são os 4 princípios para se iniciar o relacionamento com Deus. Então são 4 princípios aqui que nós elencamos para nós conversarmos um pouco sobre o nosso início, o nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de que nós possamos definir o que são princípios. Princípios, segundo o dicionário, são regras ou normas fundamentais para uma determinada coisa, que sustenta alguma coisa. Outros nos apresentam como, por exemplo, nós temos na Constituição os princípios constitucionais. No ordenamento jurídico, nós temos também os princípios do ordenamento jurídico, que são aquelas normas, aquelas regras que estão balizando tudo quanto é discutido na área jurídica. De maneira, portanto, que princípios também levam-nos a entender que são os fundamentos, que são algo que vem a sustentar determinada organização ou determinados princípios morais e coisas assim. De maneira, portanto, que nós temos aqui nesse nosso material, neste folder aqui, 4 princípios que nós queremos conversar um pouco. Nós gostaríamos de inicialmente falarmos um pouquinho a respeito da igreja. Nós temos no livro de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus, após aquela declaração do apóstolo Pedro, que disse que ele era o Messias, que ele era ungido de Deus, que ele era o Filho de Deus, e Jesus falou para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. De maneira que, em cima daquela confissão que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, então Jesus falou que estaria edificando a sua igreja. E quando nós falamos igreja, nós precisamos entender que, teologicamente, a igreja significa, numa interpretação hermenêutica, significa uma assembleia dos chamados para fora. Então nós hoje podemos dizer que existem a igreja organizacional e a igreja mística, a igreja invisível. Quando nós falamos igreja organizacional, nós queremos falar daquela igreja física, aquela igreja para que, pelos aspectos legais do nosso país, ela precisa ter um nome, ela precisa ter uma localidade, um endereço, ela precisa estar registrada, ela precisa ter uns estatutos que venham a nortear, a vida daquela igreja, ela tem o seu espaço físico, ela tem lá um hall de membros. Então isso nós chamamos de igreja organizacional, que é uma igreja, nós poderíamos dizer aqui, um estabelecimento, algo físico. Agora, aquilo que Cristo falou para Pedro
Pedro, ele está se referindo a uma igreja mística, a igreja invisível. Quando nós falamos igreja mística, nós queremos falar aquela igreja que é um relacionamento do homem com o divino, é onde, através da fé, nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida. De maneira que igreja mística significa aquela igreja invisível, aquela igreja espiritual, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros que formamos esse corpo. De maneira, portanto, que somente Deus sabe quem faz parte dessa igreja. E o nosso canal ele surgiu exatamente por isso. Igreja Sem Fronteiras, onde nós queremos deixar bem claro que a igreja de Jesus, a igreja mística, ela não está limitada ao espaço físico ou geográfico. Aquilo que está em João 4:24, onde Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está limitado a espaço físico. Segundo a pergunta que a mulher havia feito para Jesus, aonde que deveria ser adorado o Senhor, ou em Jerusalém ou em Samaria. Então Jesus falou no caso que Deus aí, com esse versículo, ele quis dizer que Deus não está limitado ao espaço físico, geográfico, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o nosso canal, ele na verdade, ele surgiu com essa ideia de que a igreja de Jesus, ela não tem fronteiras, ela não tem espaço físico que venha limitá-lo, ela não tem as fronteiras raciais, fronteiras culturais, ela avança para vários lugares. E outro ponto interessante que nasceu a Igreja Sem Fronteiras, esse nosso canal, é para derrubar certos preconceitos que muitas denominações têm, onde muitas vezes estão jogando mais membros fora da igreja do que até mesmo acolhendo membros na igreja. Segundo algumas pesquisas, hoje existem mais pessoas desviadas fora da comunhão com Deus do que aquelas igrejas, do que aquelas pessoas que estão centradas, que estão frequentando uma determinada denominação. Portanto, nós queremos com o nosso canal alcançarmos todas e quaisquer pessoas que aonde estiverem possam nos assistir, nos ouvir, porque a Bíblia diz que Deus ama a todos sem preconceitos, de hábitos, de costumes. Hoje, infelizmente, nós vemos que muitas denominações estão trabalhando muito em certos hábitos, certos costumes, certas inovações, como o lenço ungido, o óleo ungido, inclusive tem até camisinhas ungidas, outros estão vendendo a bênção. Enfim, infelizmente hoje o evangelho está muito comercializado e estas práticas têm levado muitas pessoas a estarem longe do Senhor. Muitos líderes, infelizmente, estão colocando muito jugo sobre as pessoas e isso tem levado as pessoas a se afastarem da presença de Deus. E o nosso canal ele está tendo, então, este objetivo de levarmos a palavra de Deus aonde você estiver. Você pode assistir o nosso canal, você vai receber, se você quiser, você vai receber esses folhetos. Nós vamos mandar por e-mail para você. Nós temos aqui o nosso canal, você pode acessar o nosso canal, nós temos o nosso e-mail, nós temos aqui o nosso telefone. Se você precisa de estudos bíblicos, nós vamos enviar para você e indicar uma igreja aonde você possa frequentar, uma igreja que verdadeiramente os líderes sejam homens sérios, sejam verdadeiramente homens levantados pelo Espírito Santo de Deus, homens separados por Deus, e não pela vontade própria, pela vontade humana, onde hoje nós vemos que existe uma exploração muito grande da fé das pessoas, onde nós vemos hoje megas pastores,
megas igrejas, milionários, pastores milionários com carros importados, com aviões, com helicópteros, morando em mansões, explorando a fé de muitas pessoas. Então nós queremos indicar a você uma igreja séria, uma igreja onde os líderes sejam verdadeiramente homens de Deus, homens compromissados com o Evangelho. Esta foi a razão que nasceu o nosso canal Igreja Sem Fronteiras. E aqui então nós temos esse estudo que você vai receber, se você desejar, você manda um e-mail para nós. Nós temos aqui, como eu falei para você, nós temos o nosso e-mail, nós temos o nosso telefone. Você vai receber esse estudo, você vai divulgar esse estudo com outras pessoas e nós vamos mandar mais estudos para você ter um início de uma vida cristã sólida dentro dos princípios da palavra de Deus. Portanto, hoje então nós queremos falar aqui sobre os 4 princípios para se iniciar um relacionamento com Deus. E nós vamos usar este material. O primeiro princípio que nós temos aqui é o amor de Deus. Nós vemos que, na verdade, a Bíblia, se nós fizermos um estudo sistemático, nós vamos perceber que a Bíblia ela é uma história de amor. É a história de amor de um Deus apaixonado buscando a sua criatura. Desde o momento que Adão separou a raça humana de Deus por meio do pecado, por meio da desobediência, nós vemos que Deus ele colocou em prática uma engenharia de restauração, de reconciliação do homem para consigo. E nós vemos Jeremias falando: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Se nós percebemos toda a Bíblia, nós vamos ver aquele amor muito forte, incomensurável, incondicional de Deus por sua criatura. Então esse primeiro princípio, quando você se chega a Deus para você ter um relacionamento, é muito importante que você tenha certeza que Deus te ama. Deus te ama. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que alguns estudiosos denominam como o Evangelho em miniatura, diz ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui Deus manifestando esse amor muito grande. Esse amor onde a Bíblia diz que, na verdade, Deus ele se fez carne. E o único caminho para que o homem pudesse chegar-se a Deus era o homem morrer, porque o homem foi criado para viver eternamente. O homem foi criado para viver eternamente. O homem não nasceu para morrer. Nós vimos claramente que quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus introjetou no homem eternidade. Algo saiu de Deus para o homem. E isso levou o homem para a eternidade. E o homem no pecado, ele viveria eternamente longe de Deus. Então, pela morte, é um meio que o homem pode voltar a Deus. E como que o homem pode voltar a Deus? Deus provou o seu amor, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8, que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós sentimos esse amor de Deus, reconhecemos esse amor de Deus, quando nós nos arrependemos, mudamos a nossa mente a respeito de Deus, nós vamos ao caminho da cruz. A cruz é o caminho que nós podemos chegar na presença de Deus. Então, o primeiro princípio que vai sustentar tua vida com Deus é exatamente você ter a consciência do amor incondicional de Deus por você. Deus te ama e provou o quanto ele te ama, sendo Jesus Cristo morto ali na cruz do Calvário. E no momento que Jesus derramou o seu sangue, derramou a sua vida, nós recebemos então a vida de Deus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Aquele sangue ali na cruz foi o ponto de contato entre Deus e o homem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, 22,
que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E ali então Deus provou o quanto nos ama, o quanto nós somos importantes para Deus. Inclusive o salmista fala: quem é o homem para que deles te lembre? Quem é o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então, meu amigo que está nos escutando, você é uma pessoa muito importante para Deus. Não permita que quaisquer sentimentos de depressão, autoestima lá embaixo, sentimento de desvalor, venha tomar conta do seu coração. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é importante. Deus te ama de uma maneira muito profunda. Este, então, é o nosso primeiro princípio, o amor de Deus por você. O nosso segundo princípio que nós temos aqui é que é importante que você reconheça que você é pecador. Nós sabemos que muitas pessoas não gostam de ouvir essa palavra: eu sou um pecador. Que na verdade, o que é pecado? Pecado é uma pessoa que está na prática de infrações, pessoas que estão praticando algo contra os princípios morais de Deus. Nós temos lá no livro de Êxodo, nós vemos que Deus, através de Moisés, deu os 10 mandamentos. Nós temos ali as leis morais. E o homem tem violado as leis morais. Quando nós falamos pecado, que o homem é um pecador, é porque o homem está vivendo aquém daquilo que Deus quer. A Bíblia, por exemplo, ela diz: sede santos como vosso Deus é santo. Deus é santo. Ele requer que nós sejamos santos, que ele requer que nós vivamos como ele vive, mas nós não podemos. Então nós somos pecador, nós estamos aquém. A Bíblia diz que nós devemos ser como Jesus, amar como Jesus, mas nós somos humanos, nós somos fracos, todos nós, então nós estamos aquém daquilo que Deus quer. A palavra pecado também vem de uma palavra grega, amartia, que significa errar o alvo. Era uma palavra empregada lá para os soldados romanos que lançavam aquelas flechas, e quando eles erravam o alvo, então era empregada essa palavra amartia. Hoje o homem está errando o alvo da vida eterna, o homem está praticando coisas erradas. Então quando a Bíblia fala que você é pecador, ela está querendo te mostrar a tua condição moral, tua condição espiritual em relação àquilo que Deus quer. Então é muito importante que você tenha consciência que você é pecador, que você está em falta com Deus. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi criado para não pecar, mas devido à desobediência, o homem errou, o homem pecou, e isto afastou o homem de Deus. Então, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa assumir tua condição. Que nós, todos nós, temos pecados. E o pecado nos afasta de Deus. Esta é a condição do ser humano, de estar longe de Deus. Então você tem que admitir que você está vivendo aquém daquilo que Deus deseja para a sua vida. Porque Deus é um Deus santo. A palavra santo significa separado. Deus é santo. Em Deus não tem mácula. Em Deus não tem sombra de variações. Em Deus não tem erro. E nós somos mortais. Agora nós somos mortais. Agora nós podemos dizer que nós somos falhos. A semente do pecado foi injetada em nós. E nós vivemos muitas vezes segundo os nossos interesses, segundo os nossos impulsos, segundo nossas paixões, e isso tem nos levado para longe de Deus. E muitas vezes esses caminhos que nós escolhemos, eles cada vez nos levam mais longe de Deus e acaba nos levando para a angústia, para a tristeza, para a depressão, que nós ficamos perdidos. Então é importante que você, que eu, que todos nós entendamos que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. É uma grande virtude
quando nós podemos entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Nós podemos dizer, inclusive, que muitas pessoas, eles procuram se justificar na presença de Deus. Nós não podemos chegar na presença de Deus querendo nos justificar. Nós precisamos chegar na presença de Deus pedindo misericórdia, pedindo que a graça de Deus nos envolva, pedindo perdão pelas nossas falhas. Isaías diz que toda a justiça do homem é tal qual trapo de imundície. Nós não conseguimos, pelos nossos méritos, nos justificar. Por isso que houve a necessidade de Jesus morrer e satisfazer a justiça de Deus, para que em Cristo nós sejamos justificados. Portanto, então, o segundo princípio é reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos. O terceiro princípio aqui do nosso folder, desse material que você pode receber, é que Jesus Cristo é a única salvação. Não existe outro meio. Nós precisamos reconhecer que nós estamos longe de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós estamos vivendo segundo as paixões dos nossos corações, escolhendo coisas, caminhos que têm nos afastado de Deus. E a Bíblia então nos apresenta que Jesus, ele é o único caminho. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6, versículo 16, versículo 6, a Bíblia fala, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira, portanto, que nós precisamos entender que Jesus Cristo foi a proposta de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida. De maneira, portanto, que Deus, ele já provou o seu amor. Então ele deu Jesus. O caminho, o único caminho para nós nos chegarmos à presença de Deus é irmos até a cruz. Jesus não está na cruz, mas ali na cruz foi consumada a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. De maneira, portanto, que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele se tornou uma ponte entre Deus e o homem. Quando nós não chegamos a Jesus pela fé, quando nós aceitamos aquele sacrifício ali na cruz do Calvário, que Cristo morreu em nosso lugar, por isso que nós falamos do sacrifício vicário. A palavra vicário significa substituto. Jesus substituiu-nos ali na cruz do Calvário. Em vez de nós morrermos, ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele tomou sobre si a minha mentira, a tua mentira, o teu erro, as práticas mais vis que você pode ter cometido ou comete, que eu posso ter cometido ou que venha a cometer. Ele tomou sobre si. Ele se fez pecado por nós e morreu para nos justificar na presença de Deus. De maneira que quando Deus olha o ser humano, ele não olha mais o coração do homem. Quando ele olha Jesus. Ele olha os méritos de Jesus. A palavra de Deus nos apresenta algumas alegorias lá no Antigo Testamento. Como, por exemplo, no tabernáculo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para purificar a nação de Israel. Quando ele entrava ali, ele levava o sangue que ele tinha pego lá do altar de holocausto, com brasas, com incensos. E quando chegava ali no Santo dos Santos, ele derramava aquele sangue sobre o propiciatório, orando para que Deus perdoasse a nação de Israel. E todos sabemos que a nação de Israel era um povo de coração duro, um povo rebelde, um povo idólatra. E quando o sumo sacerdote, colocava aquele sangue ali, a ira de Deus vinha sobre aquele povo para destruí-lo. Mas de repente Deus via aquele sangue e aquela ira de Deus se transformava em misericórdia. Deus perdoava a nação de Israel. Assim também foi lá no Calvário. Quando Jesus levou todo o pecado da humanidade
inúmeros erros. Se você puder elencar todos os pecados do ser humano, tudo quanto é mais vil que o ser humano possa praticar, estava sobre Jesus. E quando a ira de Deus veio ali, Deus viu o sangue puro, imaculado de Jesus. E a ira de Deus se transformou em misericórdia. Por isso que hoje nós podemos nos chegar pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Podemos então nos chegar no altar de Deus, na presença de Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus viveu uma vida que nós não poderíamos viver. E ele morreu uma morte que nós deveríamos morrer. De maneira, portanto, que agora a Bíblia diz que nós podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Não importa o que nós cometemos, não importa as nossas falhas. De maneira, portanto, que a proposta de Deus, nesse terceiro princípio, é nós entendermos que Jesus viveu uma vida ímpar, singular, uma vida de santidade, de temor, de reverência. E ele deu essa vida para nos justificar. Ele entregou a sua vida, porque assim requeria a justiça de Deus. Embora o amor de Deus atraía o homem a ele, porque Deus ama o homem de uma maneira muito profunda e inexplicável, mas a justiça de Deus, devido ao pecado do homem, afastava o homem de Deus. Então o meio foi que Jesus morreu, viveu uma vida íntegra, morreu, e o seu sangue imaculado foi derramado para remir o nosso pecado, satisfazendo assim a justiça de Deus. De maneira, portanto, que Jesus morreu por mim e por você, para que o novo e vivo caminho seja aberto na presença de Deus. Nós precisamos então ir à cruz para seguirmos o caminho da cruz e aprendermos a vivermos em santidade, a vivermos em temor na presença de Deus. E o quarto princípio que nós temos aqui é que nós, todos nós, precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, Deus nos deu um presente. Eu estou oferecendo para você um estudo. Está à disposição de você. Cabe a você aceitar ou não aceitar. Deus, ele nos deu um presente. E esse presente chama-se vida eterna. E para fazer parte dessa vida eterna, nós precisamos aceitar a proposta de Deus, que é aceitar a Jesus Cristo. Porque ele viveu segundo a justiça de Deus requeria. Então ele é justo. Só que ele viveu dessa maneira pensando em nós. Ele foi crucificado, como nós já comentamos em outros vídeos. Ele teve uma morte cruel, pensando em nós. Ele foi escarnecido para descer da cruz, mas não desceu, porque pensava em você, pensava em mim, pensava em nós. Agora, esse quarto princípio é, nós tomamos uma atitude, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala muito claro no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus, para os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas nós precisamos agora passarmos por uma transformação. Nós precisamos receber esse presente. Nós precisamos receber a Jesus como Senhor, como Salvador. E então a Bíblia diz que existe uma transformação. Então nós passamos a ser filhos de Deus, porque nós estamos agora sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus faz essa transformação em nossa vida, transformação em nosso caráter, transformação em nossos pensamentos.
De maneira, portanto, que quando nós recebemos a Cristo, Jesus está dizendo muito claro aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, através do apóstolo Paulo, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, mas vem de Deus. É um dom que Deus tem nos dado, não é as obras, mas é pela fé. Então eu quero te convidar para você receber Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. É o nosso quarto princípio. E através disso você vai construir uma vida de sucesso espiritual, uma vida de bênção na presença de Deus. A Bíblia diz que nós passamos a ser agora filhos de Deus, a saber o que cremos no seu nome. No livro de Apocalipse, capítulo 3, 20, está escrito assim, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A condição aqui é abrir a porta. Jesus sempre está à porta do coração do ser humano. Jesus sempre está à porta da vida da pessoa. Ele quer entrar, quer participar, mas vai depender do teu sim. Ele não vai violar o teu livre-arbítrio. Ele não vai violar a tua vontade. Ele quer participar da tua vida. Ele quer transformar o teu viver. Talvez você tenha vivido uma vida, talvez de angústia, de tristeza. Na verdade, seguir a Jesus não é um mar de felicidade. Se você está buscando a felicidade e vem para Cristo, eu quero te dizer que não funciona assim. A felicidade é uma consequência da tua vida com Deus. Jesus não nos prometeu uma vida totalmente de felicidade, de prosperidade, de saúde, de alegria. Ele disse que o quê? Que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Muitos foram perseguidos pelo nome dele. Ele disse que aquele que não tomar a sua cruz, não negar a si próprio, não é digno dele. Seguir a Cristo é uma vida de luta, é uma vida de, muitas vezes, de tristeza, de problemas, porque nós somos perseguidos, nós somos injuriados, nós somos caluniados. Mas eu quero te dizer uma coisa, que no final desse caminho, nós temos os céus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós não estamos aqui comercializando um evangelho, toma lá da cá, fazendo um escambo, como há poucos dias na célula nós comentamos. O evangelho não é isso. Jesus nos chama para vivermos como ele viveu, uma vida de renúncia, de abnegação, de oração, de entrega a Deus, uma vida que nós devemos negar a nós mesmos, uma vida que muitas vezes é uma vida de perseguições, mas nós temos uma recompensa, nós temos o Espírito Santo de Deus nos confortando, nos alentando, nos fortalecendo, nos dando a certeza de uma vida eterna. Este é o propósito de Deus para cada um de nós. Aqui nesse folheto nós temos exemplificando aqui como é a vida cristã. Antes da vida cristã você pode perceber que nós temos aqui uma cadeira e no centro da cadeira está o eu da pessoa. Isso aqui é uma vida egocêntrica, onde a vida dessa pessoa está centrada nos seus interesses, naquilo que lhe convém. Mas no momento que você toma uma posição com Cristo, você vai perceber a outra cadeira. A outra cadeira tem a cruz no centro, que é uma vida cristocêntrica. Jesus é o centro da tua vida. E quando Jesus é o centro da tua vida, ele vai nortear o teu viver por um caminho de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não estou falando riqueza. É importante nós fazermos a diferença. Como eu falei, existe muito comércio no mundo evangélico. Deus não está aqui prometendo riqueza para ninguém. Ele está prometendo prosperidade.
uma prosperidade espiritual, prosperidade familiar, prosperidade moral, prosperidade no seu trabalho, você crescer pelos seus méritos. Não é a riqueza que está oferecendo a você. E quando nós temos Cristo no centro de nossas vidas, nós vamos ter uma vida abençoada. A palavra de Deus diz: não tema, porque eu sou contigo. E você sabe que essa palavra, não temas, porque eu sou contigo, ela tem 365 vezes na Bíblia, que você pode tomar posse uma vez por dia dessa palavra. Ou seja, todos os dias do ano, Deus, quando você acorda, Ele quer dizer: meu filho, não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. De maneira que eu gostaria de deixar com você esses 4 princípios para um relacionamento com Deus. Deus, Ele tem interesse em participar da tua vida, em participar do teu negócio, em cuidar da tua casa, em cuidar da tua família. Aceite essa proposta. Como nós falamos, aqui no final desse folder, nós temos aqui o nosso canal, que você pode acessar. Nós temos aqui o nosso e-mail, que você pode mandar, você pode pedir estudos bíblicos. Talvez você queira abrir uma célula na sua casa, um grupo de estudo na tua casa. Nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar, nós vamos enviar material para você realmente fazer a vontade de Deus. Nós vamos te dar toda a estrutura, onde você estiver, para que você possa ganhar almas para Jesus. Ser fiel ao teu pastor, à tua igreja, e também ser fiel a Deus. Nós temos o nosso telefone. Se você quiser fazer algum contato, você nos ligue. Nós estaremos te ajudando. Nós estaremos te orientando a trabalhar para Jesus, aonde você estiver. Não fique limitado a 4 paredes de uma denominação. Faça a vontade de Deus. A igreja primitiva vivia de casa em casa, ministrando a palavra no temor do Senhor. Que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Desejo que esta palavra possa ter um lugar muito especial no seu coração, na sua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, nos ajude inscrevendo-se no canal, e você receberá as notificações logo que nós lançarmos um vídeo. Você receberá no seu celular, no seu smartphone, alguma coisa assim. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.